E boa noite, sejam todos bem-vindos a essa nossa live que fala de um tema extremamente importante, que é a respeito da publicidade médica. A publicidade médica é um assunto bastante discutido, né, entre os colegas, né, é bastante criticado muitas vezes, né, por que temos, nós médicos, tantas restrições em relação à nossa publicidade. A gente tem um entendimento de que a publicidade, o marketing médico, ele pode ser realizado desde que ele siga algumas regras. Regras por quê? Porque precisamos divulgar o nosso trabalho, mas seguindo os ditames do nosso Código de Ética e também as resoluções do CFM e dos CRMs. A principal resolução que fala a respeito dessa divulgação de assuntos médicos é exatamente a resolução CFM 1974/2011. Diante das mudanças que nós sofremos nos últimos tempos, principalmente em relação ao mundo digital, que foi muito mais acelerado com tempos de Covid-19, pandemia, o Conselho Federal de Medicina ele está fazendo uma revisão dessa resolução. E, em breve, essa nova resolução vai estar disponível aí para nós, e aí vamos ver, né, como vão ficar as regras a partir dessa revisão. Hoje a gente tem a nossa comissão de divulgação de assuntos médicos, alguns membros, né, dessa nossa comissão aqui do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A doutora Vera Cerávulo é a coordenadora dessa comissão e desde já agradeço a conselheira Vera por essa ideia de organizar essa live e os temas, né, tão pertinentes aí para todos nós. Agradecer ao conselheiro Cícero, que também é membro da comissão, e ao conselheiro Marcelo Versiani, que também é membro dessa comissão de divulgação de assuntos médicos. É importante lembrar que essa comissão ela está aberta, né, a consultas. Os médicos, quando querem fazer publicidade médica e têm alguma dúvida de como fazê-lo, podem encaminhar a sua dúvida, podem encaminhar a sua proposta de publicidade para essa comissão, para que eles analisem, né, e vejam se realmente está de acordo com as regras da nossa publicidade, né, em relação, como eu disse, à resolução CFM 1974/2011 e aos outros pareceres e artigos do Código de Ética. Então, eu já vou passar para a conselheira Fabiana, tá? Que também é da nossa comunicação e que vai nos auxiliar nessa live, né? Ela vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes e vai conduzir essa live, que eu acho que vai ser muito interessante e importante para todos nós, para o nosso dia a dia e para que a gente saia daqui sabendo um pouquinho mais dessas regras. Muito obrigada a todos, uma boa noite e uma excelente live para todos nós. Muito obrigada, Fabiana, a palavra é sua. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar agora, então, com uma apresentação da doutora Vera Helena Cerávulo de Oliveira. A doutora Vera é conselheira do CRM-MG, ela é delegada regional do CRM em Alfenas e está coordenadora do CODAME no atual momento. Doutora Vera, por favor. Boa noite, presidente, doutora Cibele Carvalho. Boa noite, doutora Fabiana Nogueira, da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico. Boa noite aos meus colegas de trabalho, doutor Cícero Rena, doutor Marcelo Versiani. Boa noite a todos os presentes. Eu sempre começo com a pergunta que com frequência nos fazem: a publicidade médica é permitida? Sim, a publicidade de serviços médicos não é proibida e é importante para a divulgação do trabalho do profissional.
Com essa premissa, é importante, primeiramente, nós entendermos o que é publicidade para o médico, que é uma dúvida que todo mundo tem. A definição da publicidade está contida no artigo 1º da Resolução CFM 1974/2011. Abre aspas, entender-se-á por anúncio, publicidade ou propaganda a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação da atividade profissional, de iniciativa, participação e ou anuência do médico. Fecha aspas. Assim, o cuidado deve ser exatamente o mesmo, quer seja no carimbo, quer seja no receituário, em placas, em folder e principalmente nas redes e mídias sociais, evidentemente pelo maior alcance dessas duas. E é muito claro o artigo 1º, que quando ele diz que é por iniciativa, participação ou anuência do médico. Mesmo que a publicidade seja feita por uma agência de publicidade, a responsabilidade é do médico e é ele que vai responder pelo anúncio. Muitas vezes o médico fala com a gente, mas quem fez o anúncio não fui eu, foi uma agência de publicidade. Não, a responsabilidade é dele. Eu gosto de citar muito uma fala do Dr. Isaac Jorge Filho, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que disse uma vez sobre propaganda médica, abre aspas, o profissional que exerce a medicina com dignidade não tem necessidade de utilizar meios antiéticos para se promover, fazendo concorrência desleal com seus colegas. A melhor propaganda de qualquer médico é sua seriedade, sua boa relação com seus pacientes e o compromisso com a saúde do ser humano. Mas os tempos mudaram. O número de médicos aumentou assustadoramente, modificando o mercado de trabalho. E, portanto, o médico teve que lançar mão de outros recursos para se tornar conhecido. Passou, então, a se utilizar das agências de publicidade. Assim, voltando ao início, a publicidade de serviços médicos não é proibida e é importante para a divulgação do trabalho do profissional, mas, óbvio, tem que respeitar padrões éticos. Até o Papa Pio XII, ele se expressou sobre a publicidade e ele disse o seguinte, abre aspas, a exigência da concorrência, que é uma consequência normal da liberdade e engenhosidade humana, não deve ser a norma final da economia. Traduzindo para a medicina, como nós diríamos isso? A exigência da concorrência não deve ter como única finalidade angariar clientela, sendo vedado, abre aspas, o exercício mercantilista da medicina, que é o artigo 58 do Código de Ética Médica, e, principalmente, fazer concorrência desleal. Vale lembrar que a publicidade médica ela deve obedecer às mesmas regras de qualquer publicidade, sendo, portanto, orientada por um decreto-lei número 4.113, de 14 de fevereiro de 1942, que está vigente até hoje, e por órgãos fiscalizadores da propaganda, entre elas o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR. É tão importante a ética na publicidade que o próprio CONAR não aceita publicidade contrária às normas de ética publicitária. A publicidade feita em folders, revistas, jornais, outdoor, e no próprio receituário ou no carimbo do médico, ela é muito fácil de fiscalização, porque muitas vezes elas são muito fáceis de serem visualizadas. E sem trabalho nenhum, nós encontramos muitas aberrações. Por exemplo, em uma simples compra de pão na padaria, eu encontrei uma publicidade de um médico no saco de pão. Não havia ilícito ético, mas um lugar completamente inadequado, banalizando completamente a atuação do médico. Isso a gente condena. Outro exemplo, uma médica em trajes menores, em um outdoor na entrada da cidade, numa pose sensual, com uma seringa nas mãos, anunciando o dia de aplicação de botox na sua clínica. Não havia, a bem da verdade, ilícito ético, mas total desvalorização do profissional.
A maior dificuldade que nós temos, então, na CODAME é nas redes sociais. A nossa referência para a publicidade médica, então, como a nossa presidente falou, é a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina 1974/2011. E pela tamanha importância, o CFM editou um livreto que nós distribuímos para os médicos. E foi criada, então, nos conselhos, a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que é a CODAME. Nessa resolução está contido o artigo 15, que regulamenta o que é o papel da CODAME. A Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos terá como finalidade alguns itens aqui. O A, responder a consultas ao Conselho Regional de Medicina a respeito de publicidade de assuntos médicos. Comentando, nós recebemos, felizmente, atualmente, com muita frequência, consultas sobre possíveis anúncios, se eles estão de acordo com a resolução. Isso é muito bom, porque os médicos já estão entendendo que lá na CODAME nós podemos auxiliá-los a fazer um bom anúncio na sua publicidade. Letra B, convocar os médicos e pessoas jurídicas para esclarecimento quando tomar conhecimento de descumprimento das normas éticas regulamentadoras anexas sobre a matéria, devendo orientar a imediata suspensão do anúncio. O que nós fazemos, em primeiro lugar, quando recebemos uma denúncia, é encaminhar um ofício ao médico, mostrando a ele o que está errado e orientando sobre a suspensão do anúncio. É o papel do conselheiro. Se ele não atende, aí sim, encaminhamos para a corregedoria, que irá abrir uma sindicância. A letra C, rastrear anúncios divulgados em qualquer mídia, inclusive na internet, adotando as medidas cabíveis, sempre que houver desobediência a essa resolução. Para responder uma dúvida que sempre chega para nós, quando existe alguma denúncia, é uma pergunta: quem fez essa denúncia? Na verdade, para responder uma dúvida, alguma denúncia que chega para nós deixamos claro que não precisa haver um denunciante. Qualquer assunto irregular visto é encaminhado à comissão. E por esse artigo 15, está claro, então, que a CODAME pode convocar médicos, pessoas jurídicas, para esclarecimento sobre publicidade e orientar sobre a correção. Em último caso, encaminhar para a sindicância. Então, é o papel fundamental da CODAME, isso aí. A personalidade do indivíduo, a gente tem que ter muito, muito presente. O indivíduo, como médico, ela deve ser acompanhada obrigatoriamente do seu registro no Conselho Regional de Medicina. Se ele tem um registro de qualificação de especialista, que é o RQE, também deve colocar junto ao seu nome. E isso é o que consta no artigo 2º da Resolução 1974/2011. Ela diz o seguinte, esse artigo diz o seguinte: os anúncios médicos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, especialidade e ou área de atuação, quando registrado no Conselho Regional de Medicina, número da inscrição no Conselho Regional de Medicina, número de registro de qualificação de especialista, RQE, se o for, se tiver, e no parágrafo único, as demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor. Nessa legislação, nessa resolução 1974, tem assim, o que nós devemos fazer quando é uma clínica, o que o médico deve fazer quando ele está falando na televisão, no rádio, ou numa entrevista, a gente tem, então, que estar sempre olhando essa resolução, porque nela tem tudo o que eles têm que fazer. Aí, voltando ao CODAME, o maior número de denúncias que chegam no Conselho é sobre divulgação de especialidade, sem que o profissional seja inscrito no Conselho como tal, ou de divulgação de especialidade ou área de atuação não reconhecidas pela Comissão Mista de Especialidades. O que é essa Comissão Mista de Especialidades? Foi celebrado um convênio em 2002 entre o Conselho Federal de Medicina
entre a Associação Médica Brasileira e entre a Comissão Nacional de Residência Médica. E essa Comissão Mista de Especialidades reconhece atualmente 55 especialidades médicas e 59 áreas de atuação. E sobre o RQE, é preciso ficar claro que só tem título de especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina em 3 circunstâncias: quem fez residência médica credenciada, quem fez prova de títulos da Associação Médica Brasileira, ou quem se formou antes de abril de 1989 e exerceu a profissão na especialidade. Cursos de pós-graduação ministrados para fins pedagógicos não podem ser equiparados à residência médica e não dão direito ao título de especialista. Portanto, não podem ser divulgados. A maior dúvida que os médicos têm é essa: eles fazem um curso de pós-graduação e se consideram especialistas, e não pode de jeito nenhum se ele não tem o RQE. Então, a divulgação só é permitida no curso de pós-graduação quando é vinculada à especialidade registrada. E outra proibição é o médico sem RQE divulgar que trata de órgãos, sistemas ou doenças específicas. Muito médico fala assim: não, eu não falo que eu sou ginecologista, eu falo que eu trato de doenças do ovário, doenças do útero. Não pode, porque confunde com o título de especialista. E outra dúvida: se eu não tenho nenhuma especialidade, como que eu vou fazer minha publicidade? Tem que colocar médico, apenas médico, mais nada. Muitas vezes eles colocam assim, médico generalista, médico que faz clínica médica. Não pode, porque existe uma especialidade que se chama clínica médica. Ele pode colocar apenas médico. O médico, então, só pode anunciar especialidade ou área de atuação. Desculpe, acho que não entendi. Reconhecida pela Comissão Mista de Especialidade. Especialidades não reconhecidas são proibidas, como a campanha de denúncias que chegam para nós: medicina estética. Não pode. Está sem som, Vera. Agora, Melhorou, voltou. muitas vezes, em uma denúncia, eu vou repetir então: o médico só pode anunciar especialidade ou área de atuação reconhecidas pela Comissão Mista de Especialidade. Especialidades não reconhecidas são proibidas, como a campeã de denúncias, medicina estética. Não, a campeã mesmo, o que mais chega para nós são médicos anunciando que fazem medicina estética. Não pode anunciar, porque medicina estética não é área de atuação e nem é especialidade. O que acontece muitas vezes em uma denúncia contra médico, que a gente tem que ter esse cuidado, que mesmo que o médico não tenha feito nada errado, se o advogado que defende o denunciante verifica que ele não tem RQE naquela especialidade anunciada, usa isso para incriminá-lo. E, infelizmente, o judiciário aceita a denúncia como propaganda enganosa, independentemente da qualificação do profissional. Ele pode ter vários cursos, pode ser um profissional extremamente qualificado, mas se ele não é inscrito para o público, ele não tem especialidade. Resumindo, então, sempre que o médico se apresentar em qualquer anúncio, ele tem que colocar seu nome, seu CRM e o RQE quando ele tiver. Caso não tenha especialidade registrada, como nós falamos, ele vai colocar apenas médico. E agora, o principal problema que chega para nós, né, o uso da internet. Segundo o Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2020, 134 milhões de brasileiros estavam conectados à internet, representando 71% da população, sendo o Brasil considerado o 4º país com mais internautas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Assim, o marketing digital é hoje de fundamental importância na divulgação do trabalho médico, pois é responsável pela maior visibilidade do médico. Hoje, em muitos locais, cidade grande, por exemplo, não tem como o médico ter uma visibilidade boa se não utilizar a internet.
Então, procurar uma agência de propaganda pode ser hoje fundamental para garantir um sucesso profissional. No entanto, a gente tem que lembrar que a venda de um produto ruim não se garante só pela publicidade, ela se desgasta por si só. Assim também na publicidade médica. A boa formação do médico deve estar de acordo com o que a publicidade oferece sobre ele. É o cuidado que a gente tem que ter. A preocupação que o médico deve ter ao procurar uma agência de marketing é que realmente esse profissional conheça as regras ditadas pelo CFM. Lembrar que o marketing digital também tem regras de ética, podendo ser contrária a uma exibição antiética. A gente vê que a própria internet tem a sua ética e ela pode punir médico, qualquer pessoa que faz uma publicidade que não condiz com as boas práticas. Eu nunca sei como que é feito isso aí, mas realmente isso existe. Então, a gente tem que ter esse cuidado que esse profissional de marketing ele saiba as regras nossas para a nossa publicidade. E tem as redes e mídias sociais. É uma ferramenta mundial que, se bem utilizada, traz grandes benefícios para a comunicação entre médicos ou entre médicos e pacientes. Não tem como hoje fugir das redes e mídias sociais. Infelizmente, na CODAME, do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, o campeão absoluto de denúncias se refere a algum anúncio nas redes ou mídias sociais, e que são o Instagram, o WhatsApp, qualquer uma delas. São anúncios de especialidades sem o devido RQE, anúncios de especialidades não reconhecidos pela Comissão Mista de Especialidades, fotos de pacientes, fotos de antes e depois, e principalmente mistura de vida social com vida profissional. E aqui eu gostaria de chamar a atenção com o problema que a gente tem visto muito quando faz essa mistura da vida social com a vida, né, do próprio médico, no trabalho dele, que é o seguinte: muitas vezes a gente vê muita publicidade de extremo mau gosto. Embora muitas vezes não haja ilícito ético, há seguramente um atentado à seriedade que merece um ato médico ou a própria profissão. Poderíamos até, eu acho, considerar a concorrência desleal quando o médico se mostra em hotéis de luxo, em restaurantes estrelados, esquiando em Aspen, dando a impressão de que o seu sucesso é graças à medicina, sendo ele, portanto, um bom profissional, que atingiu esses sucessos graças à profissão, o que nem sempre é verdade. Outra coisa, muitas vezes o médico se entusiasma muito com milhares de curtidas. E, às vezes, essas milhares de curtidas são exatamente pela vulgaridade que ele apresenta, a vulgaridade do anúncio. Então, se a gente pensar, é um falso sucesso instantâneo, que não passa nenhuma credibilidade. Muito pelo contrário, gera desconfiança. E há uma proibição, que infelizmente nem sempre é obedecida, é a publicação de selfies ou fotos de pacientes, que não é permitida, pois ela quebra o sagrado pilar da medicina, que é o sigilo. Os meus dois colegas que vão falar a seguir, nós vamos citar alguns artigos do Pode, o que não pode, e eu quis fazer essa introdução porque é o geral da publicidade, né? E para terminar, eu queria lembrar que ninguém é melhor profissional do que é como pessoa. Uma publicidade antiética, vulgar, ou que não condiz com a verdade, ela mostra sem a menor dúvida quem é o indivíduo por trás da propaganda. É isso aí. Muito obrigada, doutora Vera. Nós vamos dar prosseguimento e, ao final, nós vamos para as perguntas que estão sendo apresentadas aqui no chat. Agora, eu vou chamar o doutor Cícero de Lima Rena. O doutor Cícero é conselheiro do CRM de Minas Gerais. Ele é delegado regional do CRM em Juiz de Fora e está como segundo vice-presidente do CRM-MG. Doutor Cícero, por favor.
Então, boa noite a todos. Eu diria ao conselheiro Marcelo que pudesse compartilhar. Pode iniciar, Marcelo, por favor. Bom, isso aí é um descanso de tela, né? Então, é só para homenagear as mulheres que estão aí presentes. Próximo, pronto. Então, o manual citado pela doutora Vera, conselheira Vera, é um manual que foi editado lá no CFM. É um manual grande, ele tem 100 e tantas folhas, mas vale a pena ler, porque ele traz, além da resolução, na sua íntegra, uma orientação para o médico sobre todos os aspectos da vida profissional. O aspecto de divulgação, até mesmo a confecção de blocos receituários, carimbos, divulgação de hospitais, etc, etc. Então, pode passar o próximo, porque isso aí a doutora Vera já falou, o que o CFM entende por anúncio, né? E a pergunta, eu fiz essa minha fala baseada em perguntas que a gente recebe no dia a dia e procurei colocar as respostas dentro dos aspectos do manual, para que as dúvidas ou outras perguntas que não se enquadrarem aí dentro do que a gente vai dizer, nós possamos discutir ao final. Então, o cidadão pergunta assim, posso anunciar a minha especialidade? Claro que pode, mas olha o que diz. Ele pode anunciar título de especialista desde que ele esteja registrado no Conselho Regional de Medicina. O próprio decreto, que é de 1942, já proibia fazer referência a mais de 2 especialidades. Então, mesmo o médico tendo 2 ou 3 especialidades registradas, ele só pode divulgar 2, né? Assim, no máximo que ele pode fazer é divulgar 2 especialidades. Se ele tiver áreas de atuação de cada especialidade, também pode divulgar 2 para cada especialidade. Agora, ele não tem especialidade nenhuma, ele vai se divulgar como médico. Ele pode se divulgar como médico sem problema algum. Próximo, Marcelo, por favor. Marcelo? Isso. Então, como é que se registra a especialidade lá no conselho? Muitos colegas perguntam assim, mas o que é o RQE? Ele significa o registro de qualificação do especialista. Então, esse título, nós médicos conseguimos de que forma? Concluindo uma residência médica, credenciada pelo Ministério da Educação, ou através de título emitido pela AMB, que o colega consegue, sendo aprovado no concurso para especialista da associação, por exemplo, de cardiologia, gastroenterologia, pediatria, e são todos vinculados e são filiados à Associação Médica Brasileira. Então, o RQE não é nada mais do que isso. Ele pegou o título, registrou lá no conselho. Ele está, a partir desse momento, apto a divulgar a sua especialidade. Próximo, Marcelo. Ele pergunta se ele pode anunciar que é membro de uma sociedade. Pode, desde que aquela sociedade a qual ele é membro tenha lhe conferido o título de especialista, ou o título de especialista que ele já tem pela residência. Não há nenhum empecilho. Pode passar, Marcelo. Nós vamos acelerar um pouquinho para que a gente possa discutir mais ao final. Então, se ele pode anunciar a área de atuação? Pode. Para cada especialidade, ele pode anunciar 2 áreas de atuação, mas elas têm que estar previamente registradas no conselho. Aí o cardiologista pergunta se que ele fez um mestrado em psiquiatria, ele é cardiologista. Posso fazer referência a este título no material do consultório, de divulgação de qualquer jeito? Ele não pode, porque isso dá uma conotação que ele tem um plus, como diz lá na nossa roça, né? Um plus a mais. E isso pode dar a interpretação que ele é melhor do que o outro, mais capacitado. Então,
a função da resolução é não permitir que esse título acadêmico, né, referente à sua especialidade, não é, de fato, referente à especialidade, é um outro assunto. Né? E título acadêmico, ele não dá direito à habilitação como especialista. Então, nós vemos na nossa vida acadêmica que, às vezes, clínicos, médicos clínicos, bons clínicos, né, excelentes profissionais, fazem um mestrado de cirurgia. Nunca operou um paciente, mas ele faz um mestrado lá na cirurgia, numa pesquisa que ele vai aplicar em clínica. Então, é por isso que ele, embora tenha um título de doutor em cirurgia experimental, por exemplo, ele não é cirurgião, ele não pode, com título acadêmico, habilitar-se a fazer o registro do conselho, até porque o conselho não vai registrar. Né? Pode passar o próximo. A mesma coisa o cidadão que faz uma pós-graduação, lato sensu, em área que não é considerada especialidade médica pelo CFM. Ele pode renunciar? Não pode, por ter potencial de confundir o paciente esse título, né? Pois ele não habilita o médico ao RQR, ele não é especialista. E o paciente, lendo essa divulgação, ele pode se sentir ludibriado, enganado. E depois, se tiver um infortúnio, esse colega vai passar um perrengue por uma propaganda enganosa, né? Porque ele não tem habilitação para aquele título dele. Próximo, Marcelo. Mesma coisa pós-graduação em geriatria, mas que não possui o título especialista. Pode inserir a palavra geriatria no carimbo? Não pode. A gente percebe no conselho, recebe algumas denúncias, e por essa razão, o cidadão fala assim, eu não sou pediatra, não tenho título de pediatria, então eu ponho que eu trato de crianças. Né? Eu não sou pediatra. Eu não vou colocar que sou pediatra, mas eu vou colocar que trato de crianças. Pode? É claro que não, porque na mesma situação anterior, ele pode induzir a pessoa que levou seu filho para tratar com um especialista, quando, na verdade, não o é. Né? E o paciente deve ter absoluta clareza sobre o médico que o está atendendo. Que a especialidade nós já vimos, né? Ou é residência, ou é concurso. Fora isso, não tem outro jeito de ser especialista no Brasil de 1989 para cá. 1989 para trás, conseguir-se-ia o RQE por avaliação curricular, notório saber. Nós nos lembramos, nessa época de criança, pediatra era aquele que se dedicava a tratar de criança, não tinha residência de pediatria, não tinha de cardiologia. Então, os médicos se dedicavam a determinada área da medicina e se intitulavam. E eram bons profissionais, certamente. Né? Vamos lá, Fábio. Próximo, Marcelo. Tem muita pergunta aqui de pediatra, de psiquiatra, né? A medicina do sono é uma área de atuação da psiquiatria, sabemos. Também da psiquiatria. Esse cidadão aqui diz que não tem título relacionado a esta área, mas fez uma pós-graduação. Posso anunciar dentro da minha especialidade? Ele não pode. Para anunciar como profissional de determinada área de atuação, faz necessário o título adquirido por meio de residência médica ou avaliação. Adicionalmente, esse título deve ser negado, ele não vai ter esse título reconhecido. Então, embora seja psiquiatra, ele não pode, na sua divulgação, mencionar um título lato sensu que não é a área de atuação correspondente a dele, né? Pode passar. É uma pergunta muito comum essa daqui, ó, que na localidade onde atuo, o médico perguntando, haveria melhor comunicação com os meus pacientes se eu pudesse dizer que sou especialista em coração, por exemplo, ao invés de dizer que sou cardiologista. É possível? Sim. Se você é especialista, pode anunciar que cuide de sistema, órgãos e doenças relacionadas à sua especialidade, que a doutora Vera falou isso no início da apresentação dela.
né? Desde que você tenha, você é cirurgião do aparelho digestivo, você pode divulgar que é o cirurgião que opera esôfago, estômago, intestino, etc. Nada impede. Permitido. Próximo. Nos cartões de visita, posso fazer referência ao endereço na internet do currículo que mantém plataformas científicas? É aquilo que a conselheira Vera também falou. Sim, desde que os títulos indicados no currículo estejam registrados no Conselho Regional de Medicina da jurisdição. Ele não pode florear essa titulagem com outras situações que não contemplam esse registro. Mas nada impede. Próximo. A clínica pode distribuir um catálogo, isso aqui nós estamos vendo agora com muita frequência, né? No qual apresenta seu corpo clínico, o currículo de cada profissional. Matéria desse tipo, ela deve ser apresentada apenas as informações relacionadas a cada profissional. Títulos acadêmicos, como eu já disse, relacionados à especialidade do médico, podem confundir os pacientes com a atuação do profissional que o atenderá. Portanto, não deve ser divulgado o currículo de cada profissional. Sim, a sua especialidade. Aproveitando a pergunta, alguns planos de saúde já fazem no seu catálogo duas listas, uma de especialistas com RQE e outras de médicos, que correspondem àqueles que não conseguiram se habilitarem ao RQE. É uma boa medida, né? Pode passar. Para resguardar a privacidade, alguns pacientes preferem que eu não indique minha especialidade nos atestados médicos. Há alguma restrição quanto a isso? Isso aí é muito comum no doente psiquiátrico. Às vezes leva um atestado e fica constrangido pelo fato de estar nele contida a especialidade do médico. Não há restrição alguma. Qualquer problema em apresentar-se como médico. Médico fulano de tal. Pode passar? É permitido utilizar fotos de pacientes para demonstrar o resultado de tratamentos ou algum outro fim promocional? Também já foi dito, né? O uso da imagem de paciente é expressamente proibido, mesmo com autorização do paciente. Com essa finalidade, né? Mas há exceção. Pode passar. Isso aqui é muito comum, é o antes e o depois, né? Aí o colega pergunta, eu vou apresentar um artigo em um congresso. Gostaria de usar fotos. É permitido? Quando a foto ela é imprescindível para você transmitir o seu pensamento, transmitir a técnica, o uso é permitido, desde que previamente autorizado expresso, quer dizer, por escrito, pelo paciente ou seu responsável legal. Então, é a exceção. Pode passar? Existe alguma orientação técnica sobre como a resolução deve ser aplicada? Existe. Tem que ter paciência para ler, porque é longa. O anexo 1 da resolução, ela estabelece critérios que permitem perfeito cumprimento das regras. Há orientações, como, por exemplo, tipo de letra, cor da letra, tamanho da letra, tanto para a rádio, como para a televisão, como para a internet. Então, eu achei essa resolução muito boa. É claro que ela vai ter que acompanhar a evolução dos tempos, que a Vera disse que ela está sendo reestudada e ela vai ser modificada em alguns aspectos, certamente. Pode passar o próximo. Agora, o material publicitário de empresas de abrangência nacional tem que indicar um único diretor técnico que se responsabiliza por todo o país? Aí é o seguinte, se a divulgação é nacional, basta o diretor técnico da empresa ser o responsável.
De um modo geral, essas empresas têm filiais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília, etc. Nesse caso, eles têm que ter o diretor técnico local. Esse que é o responsável pela divulgação local. Ok? Pode passar. Esse cidadão perguntou assim, na minha clínica, pode-se agendar consulta por meio de e-mail? Pode. As restrições quanto ao uso desse mecanismo se aplicam apenas à orientação médica. A administração de clínicas e consultórios pode se valer dessas ferramentas. A grande maioria marca consulta por e-mail, hoje por e-mail, por WhatsApp, etc. Ele só não pode usar esse e-mail para prescrição. A orientação do prescrito também pode. Pode passar, por favor? Na minha cidade há um evento promocional, que são homenageados profissionais, etc., etc., inclusive médicos. Né? Posso receber essa homenagem? Não pode. Isso é muito comum em revistas, né? É o personagem do ano, o cidadão benemérito, diz daquilo, daquilo. A exceção é que essas homenagens acadêmicas elas podem ser oferecidas e podem ser recebidas por instituições públicas ou entidades médicas, nada além disso. Essas de revista, de um modo geral, o médico do ano, ela tem um custo. Ele foi eleito o médico do ano, mas chega um boleto para ele pagar lá, e não é pouco, não. É bastante. Então, só nessas duas situações, né? Instituições públicas ou entidades médicas. Pode passar? Posso participar de anúncios que deem aval ao uso de determinados produtos? Tem gente que ainda tem coragem de perguntar isso, mas a gente vê com uma certa frequência divulgação de profissionais médicos de produtos de beleza. Então, não pode participar. Ele não deve participar de ações publicitárias de empresas ligadas à medicina. Essa proibição ela se estende, inclusive, a entidades sindicais e associativas de médicos. Pode passar? E de anúncios que dê aval ao uso de determinados produtos. Dá na mesma, não pode participar. Pode passar? Esse cidadão aqui tem um blog. Pergunta se ele pode disponibilizar informações sobre saúde. Pode. Não é permitido, porém, prestar consultoria por meio dessa ferramenta. Então, ele não pode prestar consultoria, mas pode prestar informações sociais a respeito de saúde, sem problema. Pode ir? Então, as perguntas que eu peguei assim, de modo geral, só para dar o pontapé, para discutirmos as dúvidas que os colegas possam ter, e acredito que tenha dado para perceber que tudo o que nós dissemos está vinculado à divulgação. E tudo que está dentro da divulgação estão vinculados tanto à Lei 3.268/57, no seu artigo 20, quanto nos capítulos do Código de Ética que vincula a associação, indústria farmacêutica, hortas e próteses, etc., a divulgação de especialidades sem registro no CRM, e também ao artigo 37 do Código do Consumidor, que aí remete lá para essa situação jurídica civil ou criminal, dependendo do desfecho da coisa. Isso aí o conselheiro Marcelo vai dizer para nós, e muito bem, ele entende bem desse arriscado. É isso, então, Fabiana, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Chamo agora o doutor Marcelo Versiani. Marcelo Versiani Tavares. O doutor Marcelo é conselheiro do CRM-MG e está como vice-corregedor. Doutor Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a nossa presidente, a Sibeli, pela iniciativa, e a Fabiana pela escolha dos temas, né, que são de extrema importância, e agradecer também a nossa
chefe imediata da Codam, doutora Vera, a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Vocês conseguem acompanhar bem a tela aí? Fabi? Sim, tá ok. Pode. Ok. Bom, então, o tema que nós vamos tentar desenvolver é exatamente essa questão do mau uso da publicidade. Quais seriam essas consequências que nós temos nessa questão? Primeiro é importante a gente entender qual universo que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de uma população, na verdade, são 7,83 bilhões a população mundial, das quais 4,66 elas têm acesso à internet e 4,22 bilhões têm acesso às mídias sociais. Nesse mesmo contexto, no Brasil, nós temos um universo, então, uma população de 213 milhões de pessoas, das quais 160 são usuários da internet e 150 milhões têm acesso às mídias sociais. Então, percebam a importância dessa ferramenta. Da mesma forma, essas ferramentas, eu diria, essas opções, essas atuações, elas vêm apresentando um crescimento gradativo e percebam como as redes sociais apresentam um crescimento expressivo juntamente com a internet. Percebam que 6,4% da internet, dos usuários de internet, e 7,1% dos usuários de rede social que cresceram do ano de 2020 para 2021. Então, a utilização dessas pessoas, quando eles fazem uso desses recursos, obviamente, muitas desse tempo gasto na internet pode ser também em serviços, mas percebam que 3 horas na população de 16 a 64 anos, 3 horas são gastos nas mídias sociais, 10 são gastos na internet. Então, esse é o universo que nós estamos falando. E quando nós falamos das mídias sociais, nós estamos falando especificamente do quê? Então, nesse mesmo sentido, a pesquisa mostrou que essas redes sociais, ditas redes sociais, a mais utilizada é o YouTube no Brasil, mas essa aqui ela tem um nicho muito específico onde ela atua mais com relação, onde ela atua mais com relação aos vídeos, filmes, seguido do WhatsApp, que é considerado também uma rede social, mas percebam que as tradicionais, elas começam no terceiro, onde nós temos então o Facebook, ocupando 89% da população utiliza, o Instagram, o Messenger, depois o Twitter, TikTok e outras mais, até o LinkedIn embaixo. Então, das mais tradicionais, nós estamos dizendo, então, no Facebook tem uma população, isso em termos de Brasil, que tem uma população de 130 milhões de pessoas, o YouTube com 127 milhões, o Instagram com 99 milhões e o LinkedIn, que são as mais tradicionais, com 45 milhões de pessoas. Portanto, aqui nós temos uma população que é simplesmente, há quem dirá que são pacientes, outros vão titular de clientes e outros são usuários, mas eu vou denominar conjuntamente população. Essa população, na verdade, ela tem uma necessidade, ela tem uma carência, que é a informação. E essa informação, eu também não vou entrar nesse mérito teórico da diferenciação entre propaganda, publicidade e marketing, mas eu vou colocá-los, então, numa roupagem única, onde, de um lado, nós temos uma população que necessita de informação, que ela vai ser feita das mais variadas formas. E é importante que o médico entenda que essa publicidade, no caso específico do médico, antes de chegar à publicidade, ele é médico. E como médico, ele deve obediência, então, às questões éticas da profissão, no caso, reguladas pelo Código de Ética e pelo Manual de Publicidade, que já foi amplamente divulgado, debatido aqui com a doutora Vera e o doutor Cícero. Portanto, aqui nós temos o cenário atual. O cenário que envolve a população, o médico, a população que necessita de uma informação e a influência, a regulação do Código de Ética Médica. E é nesse triângulo que nós temos que desenvolver a divulgação da informação, o marketing, a publicidade, a propaganda da nossa atividade, do nosso, eu diria, exercício profissional. E é importante a gente entender isso daqui, que independente, que isso também já foi explanado muito claramente aqui anteriormente, independentemente da especialidade, a publicidade não é proibida. Agora, nós temos só que entender como que ela pode ser feita. E ela, na verdade, ela não só não é proibida, mas também é uma ferramenta fundamental e importantíssima. Porém, ela é regulada pelos marcos da ética e pela resolução, que vão trazer limites para essa divulgação do médico. Então, nesse contexto,
o CRM Minas Gerais ele vem desenvolvendo diversos posts que também se encontram no Instagram, aqueles que ainda não acompanham podem fazer parte e acompanhar, que é uma ferramenta muito útil, muito importante, onde a gente traz exatamente várias dicas que traz o caráter aqui educativo, como a doutora Vera comentou, que é esse um dos marcos, ou seja, são as informações, pilares, nortes, são importantes, são notas, são posts que trazem ali um resumo e remetem para o site. Agora, especificamente sobre... Então, nós já pincelamos um pouco sobre tudo, mas especificamente sobre o mau uso da publicidade. Quais seriam as consequências? Bom, nós temos dois extremos. Nós temos a ausência da publicidade, obviamente, é um mau uso, vai ter também suas consequências. E o excesso, o abuso, que também ela vai ser uma coisa danosa e ela vai trazer também as suas consequências. Vamos focar agora na ausência. Quando a gente pensa na ausência da publicidade, que é um mau uso de uma ferramenta fundamental no mundo atual, nós damos oportunidade para essas questões de uma invasão da medicina, uma perda de mercado, um oportunismo para um terceiro, talvez com uma capacidade aquém daquela de algumas pessoas. Nós temos com isso um abalo na confiabilidade e isso traz uma perda global, não só para uma especialidade, mas traz também para a medicina como um todo e uma perda dos limites, como uma perda de mercado. Portanto, essa frase é muito interessante, porque aquela mentira que é contada 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E as referências da população podem se tornar referências diferentes. Então, há que se ter muita atenção nessa questão, porque isso é um mau uso da publicidade, e nós temos que ficar atentos, sim, para fazer um uso mais adequado, um uso mais importante, impositivo, eu diria, e presente da divulgação das atividades médicas. Mas, percebam, essa frase resume de uma forma muito cristalina. Esse é um médico húngaro, que essa ilustração e essa frase eu acho que fecham toda essa questão, né? Onde o único jeito de lutarmos contra a pseudociência e o charlatanismo médico é tomar controle das informações médicas publicadas na rede. Ou seja, a ausência dos ditos éticos nos seus padrões de ciência dão oportunismo àqueles que talvez não se pautem tanto por essas questões e geram influências no mercado, geram perda da confiança, talvez um abalo da confiabilidade, tanto dos profissionais, quanto também da profissão. Então, esse é um mau uso. A nossa ausência nas redes sociais, na publicidade, isso certamente é um mau uso e nós temos sim que ficar muito atentos a essa questão. Só um minutinho que travou. Da mesma forma, o Conselho Regional ele desenvolve também todas essas orientações para que as pessoas possam saber, então, como fazer tudo isso que foi mencionado aqui anteriormente. Existem esses posts na rede, no Instagram do Conselho, que também vale a pena vocês acompanharem, que traz exatamente tudo isso que está sendo dito aqui de uma forma bem educativa, bem objetiva, bem rápida, que contribui para que o médico possa atuar e defender a nossa profissão e a sua especialidade, a sua atividade funcional e profissional, sem ofender nenhuma dessas regras, sem perder espaço de mercado e sem se vulnerabilizar, seja do ponto de vista ético, judicial ou qualquer que seja. Portanto, aqui é um resumo simples do que todos já disseram anteriormente. Você pode divulgar, sim, a especialidade, desde que você tenha o seu RQE. Sem RQE e não sendo reconhecida por essa resolução que está aí, a 2221 de 2018, que constam 55 especialidades e 59 áreas de atuação, um profissional não pode fazer isso. O endereço no seu site, na sua rede social, é claro que ele pode e deve colocar, mas quando uma entrevista, numa mídia de maior importância, num jornal de grande circulação, ele não pode fazer isso, podendo simplesmente remeter ao site de uma sociedade de especialidade, de um conselho, de uma associação médica, ou que o equivalha. Na mesma questão, as informações jamais podem ter caráter promocional ou sensacionalista, deve ter sempre aquele objetivo educativo de fornecer informação para a população e subsidiá-la com dados e fatos que ela possa ter a decisão. E as fotos dos pacientes,
como bem já salientou o Cícero, como forma de angariar pacientes, como clientela, isso não pode ser feito, que é o tradicional antes e depois, mas numa publicação científica, sendo prescindível e com a devida autorização expressa, ela obviamente pode ser feita, mas percebam, com a devida autorização expressa, o que não se confunde na propaganda, que nem com a autorização pode ser utilizada. Aquelas fotografias que os colegas colocam com artistas, isso também não pode ser utilizado. Então fica sempre aquela dúvida, mas as outras, existem algumas profissões, algumas áreas que insistem em colocar as fotografias de antes e depois e o médico tem perdido mercado. Não é bem assim, acho que nós temos oportunidade de fazer esse trabalho e nós não temos que seguir, nós temos que ser mais proativos ao invés de reativos. Ao invés de seguirmos o que os outros fazem, talvez está na hora de nós começarmos a criar realmente o que é uma propaganda ética, o que é uma propaganda que não vai ferir esses preceitos éticos e morais da nossa profissão e, ao mesmo tempo, satisfazer e atender a demanda de informação da população. É preciso colocar tanto no lugar da população que carece dessa informação, mas, ao mesmo tempo, lembrar dessas questões éticas que balizam e fundamentam o nosso mercado. Então, nesse contexto, frequentemente, houve uma época em que se questionou, havia uma liminar que permitia, que é um absurdo, isso é um cerceamento, é liberdade de expressão, ou seja, isso não tem mais valia, essa liminar não prospera, ela já foi revogada, e hoje a questão do antes e depois não pode ser utilizado nem com autorização ou anuência dos pacientes. Passando um pouquinho para o outro lado, então nós abordamos um pouquinho da ausência. Quais são as consequências da ausência e quais são os fundamentos para uma propaganda ética. Agora, e os seus excessos? Bom, os seus excessos também eles são danosos, mas esses danos eles podem ser, eu diria, eles vão ser apurados numa outra esfera. E essa esfera aqui vão ser as esferas judiciais e as esferas éticas. Uma vez que seja ultrapassado qualquer desses limites que nós demonstramos aqui, elas podem ensejar questões judiciais e questões éticas. As judiciais há que se tomar muito cuidado, principalmente naquelas pessoas que induzem, quem se lembra no passado, propagandas da Hollywood, do cigarro Marlboro, cigarro Hollywood, eram propagandas grandiosas. Então, eles remetiam a uma ideia. Hoje, tem que se tomar muito cuidado que essa filosofia de prometer, por exemplo, a conquista de intangíveis, fatos intangíveis, pode gerar uma sensação de uma propaganda enganosa, pode gerar a sensação de um vínculo com a atividade de fim, com uma promessa de resultado. Então, temos que ter muita atenção nessa questão. E da mesma forma as questões éticas, como já bem todos já demonstraram, qualquer daqueles desvios da conduta ali, eles não podem ser feitos. Nesse contexto todo, já partindo para o nosso encerramento aqui, aqueles que em momento algum tiveram a curiosidade de ler, nós já estamos numa terceira, já tem de 88, 2009, agora nós já temos um código de ética de 2018, vale a pena uma leitura, é uma leitura agradável, que acrescenta e te traz tranquilidade no exercício profissional, e certamente, se você trouxer informações éticas, você vai angariar indiretamente uma clientela, mas de uma forma ética, não angariar no sentido comercial, mercantilista, que é o que não se pode aceitar na medicina. Mas tenham como esse manual de publicidade, tenham isso como um manual de cabeceira, aqueles que forem se aventurar nessa questão da propaganda, e nós precisamos amadurecer e fortalecer essa questão. Esse manual vale a pena, ainda que esteja no processo de revisão, mas é o vigente, é o atual, e nós precisamos tê-lo na mão. Qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, pode ser encaminhado à comissão da CODAME, e eu aqui já agradeço, está aqui o e-mail, o telefone, qualquer informação adicional que vocês possam ter, eu aqui agradeço a participação de todos os colegas que integram o CODAME, que é um aprendizado constante, é uma oportunidade ímpar e é um debate, como diz, é uma coisa coletiva e não monocrática, e isso traz um engrandecimento muito grande e traz um debate, uma visão importante. Então, qualquer dos senhores que tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar as dúvidas, que nós teremos o maior prazer em ajudá-los a desenvolver e fortalecer a nossa medicina para que a gente faça um bom uso da nossa publicidade. Eu espero ter feito um bom uso do nosso tempo aqui e que não tenha
ultrapassado o tempo e nem tenha sido repetitivo em relação aos nossos colegas. Eu agradeço a doutora Vera e volto a palavra à Fabiana. Fabiana, seu microfone está fechado. Vamos agora, então, para algumas manifestações que foram apresentadas aqui no chat. Já de antemão, em nome do Conselho, parabenizo aos nossos 3 convidados e vou fazendo a leitura das perguntas para que vocês possam responder. Bom, Luiz Monte faz a seguinte pergunta. No caso de mídias digitais, o CRM e o RQE têm que estar na imagem ou basta que esteja na legenda que a acompanha? Marcelo, você quer responder? Se eu entendi bem, ele falou com relação a mídias digitais, não é isso? Uhum. Essa questão de mídias digitais, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque mídias digitais, às vezes, é um termo utilizado e traz uma abrangência muito grande. Então, eu vou só objetivar para a gente mostrar a especificação. Se suponhamos que esteja num site específico de um profissional médico, onde ali já consta todas essas informações, a permanência do CRM e do RQL é dispensável. No entanto, se essa peça de mídia digital, que está denominando mídia digital, ela for aplicada a um outro contexto, é fundamental que tenha o CRM e o RQE. Ela não precisa estar no contexto da imagem propriamente, mas ele tem que estar legível em algum local onde a pessoa, ao ter acesso, ele possa ser facilmente identificado. Doutora Vera, Cícero. Marcelo, esse manual ele traz lá no final instruções sobre esse tipo de divulgação. Até o local, o tamanho da letra, e se for um outdoor, por exemplo, em que local do outdoor deve existir. Ou se for numa placa num edifício, às vezes da própria clínica. Então, é bom que a pessoa interessada leia, porque é muito interessante. Eu queria só comentar, Marcelo, juntando aí o que você disse, principalmente no Instagram, eles perguntam muito se toda vez que for colocar uma imagem, você tem que colocar o CRM, RQE e tal. Não tem. Coloca na bio, o feed diário não precisa repetir, né? Porque aí a gente vai na página inicial e vai ter toda a descrição da formação do profissional, né? Em todas as mídias é assim, né, Vera? No Todas perfil as já mídias, tem a tá? descrição. Com certeza. Muito bem. Daniela Collin pergunta se o residente pode se identificar como residente em determinada especialidade. A doutora Vera já respondeu no chat, respondeu que o residente não pode se apresentar, se anunciar como especialista. Gabriela Prosperi Bicalho pergunta se é necessário colocar CRM e RQE na bio do Instagram, também já foi respondido. E pergunta também se endereço do consultório e telefone precisa ser constado ali na bio do Insta. Eu acho que também já foi respondido. Eu respondi para ela, pode colocar. O endereço do consultório, o telefone, não tem problema, pode colocar. Isso só não pode ser feito em entrevistas, né? Entrevista, exatamente. Entrevista Mas de qualquer ela está natureza. falando na biografia dela, né? Fernando pergunta qual a previsão para a nova resolução do CFM sobre publicidade médica. O conselheiro Adi respondeu que não há data confirmada, mas que está sendo aguardada para breve essa publicação. Pergunto se os convidados querem fazer algum comentário. O comentário é o isso mesmo do mesmo, Adi. né? Ô, Fabiana. Está sendo elaborado, né? Isso estava previsto, na verdade, para esse ano em curso. Com o advento aí da pandemia, mudou-se muitas coisas, inclusive tem coisas novas da mídia, não é? Da telemedicina, etc., que vão ser, assim, passar essa onda, serão revistos, serão publicadas novas medidas a respeito, inclusive da nossa resolução aí.
Fabiana, tem uma pergunta interessante, foto que aparece parte do corpo do paciente sem que seja possível identificá-lo. É possível que seja publicado em rede social? Marcelo poderia responder essa pergunta. E isso daí é uma situação, às vezes, circunstancial, porque eu diria que eu não teria uma tranquilidade tão grande de falar que poderia ser feito dessa forma, porque é preciso entender que, às vezes, essa fotografia de um segmento corporal é um pós-operatório, então ela traduz quase que, ela induz as pessoas a fazer um pensamento de pré e pós, porque induz que um pós-operatório de uma cirurgia X possa gerar aquele resultado, e além do que pode, como eu disse, uma promessa, pode levar uma sensação e prometer um resultado, de achar que o meu procedimento vai ficar igual aquele. Então, isso depende muito da situação, eu não diria, eu não teria uma tranquilidade tão grande dizer que poderia, mas também em circunstâncias específicas, uma fotografia de um banco de fotos, uma situação, às vezes, de outra questão, mas de paciente propriamente, eu diria que não seria nada adequado fazer essa colocação da fotografia dessa forma. Não sei a opinião do senhor, doutor Cícero. O Marcelo, as fotografias de peças operatórias, elas não são permitidas, não, a não ser para documentação, até porque, quando são peças de amputação, por exemplo, elas têm que ser incineradas ou até sepultadas. E tem documentação própria para isso. Mas, Cícero, só uma questão. Eu entendi que são segmentos corpóreos, no sentido de falar assim, um tronco, um abdômen, uma mama, por exemplo, não é isso? Não é isso, Fabi? Não são peças. Também, não Sim, são deu peças... a impressão que é uma peça e não necessariamente, pelo que eu entendi, para mostrar o resultado, porque não colocou uma comparação de pré e pós, nessa pergunta em especial, que foi... Gabriela Prósperi, Bicário. Isso mesmo. Desde que não identifique, né, o paciente nessa situação que o Marcelo disse aí. Só um comentário, um cuidado que a gente tem que ter, muitas vezes os colegas conversam entre si e comentam casos, né? Aconteceu, né, uma ex-primeira-dama que ficou aí, o Brasil todo ficou sabendo, né, que ela teve um problema inclusive a médica foi expulsa do hospital por causa disso, e ela achava que estava comentando isso com um colega, mas nas redes sociais, geralmente, é difícil, né, a privacidade, às vezes fica público. Então, tem que ter muito cuidado com o comentário, né, que se faz na rede social. E lembrar que o que a gente coloca, muitas vezes a gente não consegue apagar, porque já viralizou, a gente não consegue apagar, então é um perigo, né? Mas há previsão, inclusive, no Código de Ética a respeito disso, da quebra do sigilo, né, Vera? Quebra do sigilo, exatamente. Tratar de pacientes ou tratar de enfermidade de pacientes possivelmente identificáveis é correr um grande risco. E aproveitando essa oportunidade que o doutor Vera comentou, os grupos supostamente só de médicos, de WhatsApp, onde só ocorrem essas discussões, essas questões, tem que tomar muito cuidado, porque uma vez feita aquela postagem naquele grupo, é preciso lembrar que as pessoas podem inadvertidamente compartilhar, mas o compartilhamento não foi meu, mas o paciente, você vai responder por aquela inclusão naquele grupo, e aquele extravasamento pode ser que um terceiro venha responder, mas só que para chegar nesse contexto, o paciente é seu, e fui eu que coloquei, por exemplo, naquele grupo, e é preciso ter muito cuidado, na certeza de que as pessoas que integram aquele grupo não é um telefone institucional, não é um telefone do consultório, onde está com acesso, ele está com a secretária, que seja um telefone do profissional médico mesmo, e que seja realmente uma discussão ali. Lembrando que essa divulgação fora daquele grupo pode acontecer, é uma fragilidade, nós temos que ter muita atenção nessa questão. Fabiana, essa pergunta da Amanda, que eu achei interessante também, e a gente tem que ter cuidado com isso. Olha, pacientes que indicam o trabalho do médico nas redes sociais, principalmente no Instagram, inclusive marcando o perfil do médico para consulta. Ela está perguntando se é isso. A gente tem que ter muito cuidado com os elogios, né? Quando eles são muito frequentes, então aparece uma pessoa que fez uma cirurgia com o médico, fala, ele é ótimo e tal, aparece outro, coloca e tal.
Quando começa isso com muita frequência, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aí vira uma publicidade do médico, né? O que você acha, Marcelo, isso? E as pessoas, é engraçado porque as pessoas elas acham que fazem um grupo ali, que aquele grupo é sigiloso, quando na verdade o objetivo daquele grupo não é alcançar suponhamos especificamente mulheres. Então naquele grupo de mulheres entram várias pessoas e aquelas postagens ali, como eu acabei de comentar, elas são copiadas, printadas e são remetidas para o conselho ou para outras instâncias. Então essa reiteração desses elogios, elas levam a simplesmente uma condução de uma parceria. E essas parcerias levam exatamente a uma quebra de toda a regra e fere e atinge o médico. Ah, mas eu não sabia. Mas não sabia, mas a reinteratividade daquelas questões ali, muitas das vezes são chamadas no privado e ocorrem críticas a outros profissionais. Então as pessoas elas acreditam que isso não seja rastreável, mas na verdade é. E a gente tem lá alguns exemplos disso, então, aqui, onde a pessoa faz isso. Tem pessoas no grupo onde elas começam a caluniar, por exemplo, um profissional X, começam a difamar aquele colega e induzir a outros. E isso fica estampado e acaba o profissional médico respondendo, e não aquela pessoa ali que está captando indiretamente, angariando clientela para ele, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Boca fechada, né? Uma coisa que a gente tem que chamar atenção é o seguinte: quando chega para nós qualquer publicidade que o colega às vezes acha que está mal feito, tal, fala de outro colega, a gente manda um ofício dando oportunidade, aquilo que eu falei do conselheiro, dando oportunidade para ele corrigir. E a gente tem que deixar bem claro que, se ele não corrige, nós encaminhamos para a corregedoria para abrir uma sindicância. Abriu sindicância, com grande possibilidade, vai virar um processo e vai trazer aborrecimento para o colega. Então, e o CFM, ele está assim, muito incisivo, que a gente não permita essa publicidade de mau gosto, publicidade sensacionalista, que a gente tem visto aí, médica lá com sapato de salto lá, e depois aparece ela com pouca roupa lá. E o CFM está muito incisivo, que a gente não permita, porque isso aí depõe contra a seriedade da medicina, que é horrível, né? Então, os colegas têm que tomar cuidado com a publicidade que fazem. Sobre antes, pode dizer, doutor. Não, a Vera está dizendo isso, eu estou me lembrando do fato de uma paciente que estava com uma hack e sedada para fazer um cateterismo, sabe? E quando terminou no dia seguinte, ela reclamava no hall do hospital, que ela estava deitada, de vez em quando vinha um cidadão enfiar o dedo no olho dela, e ela não podia falar, a cara não conseguia falar. Quer dizer, esse cidadão era um anestesista, sabe? Que vinha para ver se estava, estava bem, dilatação de pupila, etc, etc, etc. Mas ela estava acordada, ela só estava relaxada. Então, percebia tudo que se falava dentro de um centro cirúrgico. E isso foi um problemaço que deu, porque rodou, né? Alguém escuta e quem conta um conto aumenta um ponto. Isso foi longe, tem uma mão de obra doida aqui no hospital. Então, conversas tem que ser muito sabida para quem que vai escutar. Fabiana, eu estou vendo aqui cartão de desconto na publicidade. Olha, colocar preço ao público não pode, porque isso aí é uma concorrência desleal, né? Eu vou angariar clientela porque eu cobro mais barato. Não pode colocar preço de jeito nenhum. E nem colocar desconto. Eu faço uma cirurgia e eu coloco lá que eu divido em 12 vezes. Não pode, não. E essa outra aqui, o médico aparece dando explicações de histórias no Instagram do paciente. Dando explicações. Mesmo que o paciente autorizou, e se isso é público, não pode. Essa Ana Cláudia aqui. Isso aí até constitucionalmente não pode, né? O artigo 5º. Exatamente. Expor o paciente, né?
Exatamente. A privacidade exposta, né? Exatamente. Sobre o antes e depois, Emerson Castro, Reinaldo Neves, Kennedy Rossi, discorrem sobre o antes e depois não ser permitido na medicina, mas em outras categorias profissionais sim, como odonto, e pergunto o que tem sido feito pelo CFM sobre isso e se há alguma perspectiva de uniformizar as normas éticas. Veremos na próxima avaliação da resolução, né, se vai acontecer algo. Mas parece pouco provável que essas fotos antes e depois sejam liberadas. O que você acha, Marcelo? Isso que eu falei, assim, essa dor que aflige essa questão ali, é exatamente porque nós estamos vindo a reboque desse mercado, ou seja, nós nos quedamos inertes no sentido de não fazermos propaganda, e essa população, outras pessoas começaram a fazer essa divulgação de antes e depois. Com isso teve um tumulto e o mercado acabou ficando uma ebulição nessa questão. Mas a pergunta é saber, o profissional, no caso específico, por exemplo, um cirurgião plástico, ele não pode fazer uma divulgação do seu trabalho de uma outra forma? Ele só consegue fazer essa divulgação através de um antes e depois? É isso que nós temos que desenvolver, esse trabalho. Nós temos capacidade, existem ferramentas para que a gente desenvolva assim, o trabalho profissional, sem, contudo, trazer a responsabilidade de fim para nós, porque é isso que está acontecendo. Então, nós não podemos ceder esse mercado, que, a princípio, nós estamos realmente tendo uma invasão, como eu disse, a ausência, que leva um mau uso da divulgação, tem levado a essa invasão e esse oportunismo de uma outra profissão. Mas isso nós temos que tentar reverter, e existem ferramentas possíveis. Com relação à regulamentação, Fabiana, eu entendo que já está regulamentado. O código vigente, nós não temos que ficar esperando um código futuro, porque senão nós ficamos paralisados. E nós transformamos essa questão numa morosidade e fica parecendo que é o conselho que faz isso. Não, não é essa a questão. Porque se falasse o antes e o depois está liberado, não traria paz nesse mercado, não traria garantia e não promoveria o resgate desse mercado. Então, hoje existe uma regulamentação que é uniformizada para a profissão de medicina. Não existe como eu diria assim, se eu não estiver enganado, uma das perguntas foi no sentido de normatizar em relação a todas as profissões de mercado. Isso não existe, essa ferramenta, isso não vai existir. No entanto, é importante lembrar que o Conselho Regional e o Conselho Federal, eles têm atuado sim em promover a denúncia daquelas situações em que ultrapassam o exercício e invadem, ou seja, se transformam no exercício legal da medicina. Isso tem acontecido, basta você entrar no site do CFM, que você vai ver quantas vezes isso já aconteceu, e o próprio Conselho Regional também o faz, em diversas situações. Então, essas denúncias, elas são feitas, é o que pode ser feito para defender a invasão, que é o exercício legal da medicina. Existem alguns parâmetros já bem claros nessa questão. Agora, eu diria que algumas exceções sempre vão existir. Infelizmente, não existe como a gente falar que a lei vai ser plenamente obedecida. E para essas situações existe, sim, a esfera judicial. E é esse o caminho que o Conselho tem feito. É isso que vai nos defender. Agora, eu aproveito a todos os colegas mencionados, nós temos que desenvolver juntos ferramentas que possam trazer a medicina e as especialidades, quer dermatologia, cirurgia plástica, ginecologia, oftalmo, qualquer que seja, trazer conhecimento da população, para que a gente não perca esse espaço e que a gente fique, então, nesse mercado de uma forma ética. Nós não temos que funcionar a reboque daqueles que fazem uma outra propaganda. Mas, Marcelo, a gente tem visto também, para os nossos ouvintes aí, que o CFM tem sido muito exitoso nessas ações contra outras profissões que invadem a área médica, né? Eu tenho visto muitas causas completamente ganhas em função da intervenção do CFM. Dessa forma, então, é o modo, é a via correta de a gente responsabilizar as pessoas que fazem isso.
Fabiana, tem essa pergunta que eu achei interessante da Daniela também, acho que até para encerrar, né? Eu acho que o Cícero talvez pudesse responder. Esse médico tem um site em que se anuncia como ginecologista, mas se ele tem RQE, se ele tem CRM-RQE, ele pode anunciar, né, Cícero, que ele tem mestrado, que ele tem especialização, não tem problema se ele tem RQE. Né? Mas ele só pode anunciar mestrado, doutorado, se for na área em que ele tem RQE. Exatamente, que é a pergunta dele, né? Foi isso. Se eu sou cirurgião, tenho mestrado e doutorado em cirurgia, eu posso dizer que tenho mestrado e doutorado em cirurgia. Exatamente. Bom, o pessoal participou bastante, houveram muitas manifestações de parabenização aos nossos apresentadores. Dr. Marcílio se manifestaram também Tom e Bilo, dando parabéns para a vovó Vera. Eu acredito que a maior parte das perguntas foram respondidas. Eu pergunto se os 3 apresentadores gostariam de se manifestar, se tem mais alguma coisa para esse momento, e depois o pessoal pode continuar nos acionando, enviando consultas ao CRM, fazendo consultas ao nosso CODAME, para que a gente possa evoluir com esse debate. Queria perguntar à presidente Cibele se nós podemos mesmo evoluir para a finalização do nosso evento. Cibele, acho que está com problema do computador dela, né? Eu acredito que, enquanto a Cibele não apareça aí, Agora apareceu. Não, Todos os participantes foram bem-vindos. Eu acredito que também todos nós temos oferecido alguma coisa que pudesse esclarecê-los, e alguma pendência, a gente, a CODAME, todos nós, os conselheiros de um modo geral, estão apostos aí a auxiliar naquilo que for possível, né? Tenho certeza que nenhum desses que participaram hoje dessa live vai fazer uma divulgação sem antes consultar a CODAME se está correta, para evitar aborrecimentos, né? Cibele, é só uma pergunta que eles estão fazendo, se vai ficar gravada, fica, né? A live fica gravada. A gente amanhã consegue migrar, a API migra para o YouTube, e tanto, né, todas as lives, geralmente a gente disponibiliza no YouTube CRM. E dizer também, né, agora que como que é importante essa questão dessa possibilidade de se enviar uma sugestão de publicidade médica antes de divulgá-la, né, para o conselho, para a nossa comissão de divulgação, para que tudo seja feito com tranquilidade. E eu acho que é muito interessante, vou trazer aqui uma fala da conselheira Vera, num desses eventos que nós participamos aí sobre essas questões da publicidade médica, que a gente consegue fazer marketing médico, sim, com ética, de uma forma bastante interessante, principalmente divulgando, dando conhecimento ao público, né, sobre assuntos da medicina, e que não é necessário a gente ter um marqueteiro, né, para poder ter sucesso profissional, apesar de a gente saber de todas as dificuldades, do grande número de colegas médicos que hoje se formam a cada ano, da nossa luta contra a abertura de novas escolas de medicina, mas quem faz bem, quem leva a medicina com responsabilidade, com ética, sempre vai ter um espaço para ter o seu trabalho divulgado, nem sempre só nas mídias, ainda continua aquele grande marketing que é do nosso próprio paciente, que é o boca a boca, né? É muito interessante como que a gente ouve, né? Como que as pessoas procuram, né? Os colegas médicos, sempre tem muito a ver com as indicações e o boca a boca, muito mais dos próprios pacientes. Então, isso aí
eu acho que isso nunca vai acabar. Não acho que vamos ter enormes mudanças na revisão da nova resolução, porque a gente tem também no Código de Ética Médica o nosso capítulo sobre publicidade médica, e, querendo ou não, essa resolução ela tem que ser fiel a isso, ao nosso código, então não vejo grandes diferenças, não. Queria muito agradecer à conselheira Vera, ao conselheiro Cícero, ao conselheiro Marcelo, que foram extremamente claros, né, na forma de passar essa informação da publicidade aí para os nossos colegas. Agradecer a presença de tantas pessoas aí que, né, pararam nesse momento para discutir, para ouvir sobre o assunto, pelas perguntas feitas no chat. Vejo aqui pessoas, inclusive fora de Minas Gerais, a colega minha aí da radiologia do CBR, que é a Juliana, achei muito bacana. Nós estamos aí extrapolando aí os nossos limites, isso é muito bacana, e é isso, gente, agradecer mesmo, lembrando mais uma vez que dúvidas nos procurem, né? Não somos inalcançáveis, o conselho é a casa do médico, então estamos aqui à disposição de todos vocês. Parabéns a todos os membros dessa CODAME que fazem um trabalho tão bacana. Obrigada, conselheira Fabiana, aí pela organização da nossa live. E encerra aqui. Conselheira Vera, fecha para nós, como coordenadora da CODAME. Pois é, a gente agradece muito o interesse, né, que nós tivemos e, repetindo o que já foi exaustivamente dito, nós estamos às ordens, qualquer publicidade que for feita, falar conosco antes ajuda muito. E, então, muito obrigada a todos, obrigada ao Cícero e Marcelo, né, que fazem parte da CODAME, que tão gentilmente aceitaram o convite. E obrigada, Fabiana, da excelente organização, você está sempre tão presente aí no Conselho. E obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite a Até todos. Obrigado. Agradeço, até a próxima. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.